Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Cordeiro do nosso Deus. Aleluia. Hoje é sexta-feira. Hoje é mais um dia que Deus nos concede. Hoje eu quero agradecer a Deus. Estou aqui fazendo este vídeo, este áudio. Estou aqui no meu domicílio. Estou de folga do meu trabalho e aproveitando esta folga para me alimentar da palavra de Deus. Estou aqui me refugiando no meu cantinho, só eu e Deus, para me alimentar. E eu estou aqui meditando na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14, em que fala sobre Jesus andando sobre as águas. Mateus 14, verso 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda do mar, enquanto ele despedia a multidão. Mas ele disse que ele não somente despedia a multidão, ele iria à parte, quer dizer, sozinho ao monte orar. E chegando à tarde, estava ali Jesus sozinho no monte. E o barco em que os discípulos estavam indo para outra banda do mar já estava passando no meio do mar e estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Assim diz a palavra. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus. Jesus não se incomodou, deixou eles lá sendo açoitado pelas ondas, pelo vento. Você vê que era tarde. Já no versículo 25, a palavra de Deus diz que a quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu para eles, caminhando por cima das águas. Entendeu? O versículo 22, 24 diz que já era a tarde. Aliás, o versículo 23 já era chegada a tarde. O versículo 24, o barquinho ainda estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Já o versículo 25 diz: Mas a quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu até eles caminhando por cima do mar. O versículo 26 diz: E os discípulos, vendo Jesus caminhando por cima do mar, se assustaram e começaram a gritar: É um fantasma! E gritavam com medo. Então, no versículo 27, Jesus disse: Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Tem de bom ânimo, porque sou eu, Jesus. Sou eu. Não temas. Não tenha medo, sou eu. E o 28, versículo 28, Pedro respondeu a Jesus dessa seguinte forma: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir, quer dizer, permita-me ir ao teu encontro, também andando por sobre as águas. Já o versículo 29 tem a resposta de Jesus para Pedro: Então vem, Pedro, vem. E Pedro, autenticamente, conforme diz a palavra, desceu do barco, se levantou do barco, sendo açoitado pela tempestade e pelo vento, se levantou do barco e começou a andar por sobre as águas também e até Jesus. Jesus fez o milagre, não somente dele andar por cima das águas, mas permitiu um dos seus discípulos, porque foi o único que teve fé. Foi o único que teve autenticidade na fé e na esperança de ir até o seu mestre, Rabi, andando também por sobre as águas. Aleluia. Mas o verso 30 diz que Pedro começou a sentir medo porque o vento estava forte, estava açoitando o seu corpo. Imagine a tempestade, imagine o vento, o mar revolto, as ondas passando por sobre ele, as ondas batendo sobre o seu corpo. Ele começou a sentir medo e ele começou a afundar devido ao medo. Quando o medo entra na nossa vida, nós começamos a perder a nossa fé.
Quando nós olhamos para a dificuldade do nosso cotidiano, do nosso viver, nós começamos a perder a nossa fé. E quando perdemos a nossa fé, nós começamos a afundar. E quando ele começou a afundar, ele clamou: Mestre, Rabi, Senhor, salva-me. E logo Jesus se adiantou até Pedro, estendeu as mãos, segurou a mão de Pedro e disse para Pedro: Homem de pequena fé, por que duvidaste do meu poder? Por que duvidaste que você não conseguiria, através da fé, através da sua atitude, da tua coragem, da tua esperança, chegar até mim andando por sobre as águas? E quando Jesus e Pedro subiram para o barco, já é o versículo 32, Jesus acalmou a tempestade. E o versículo 33, para finalizar, diz: Então todos os discípulos se aproximaram diante de Jesus dentro do barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus Altíssimo. Aleluia. É de grande valia esta palavra para mim. É de grande valia para as palavras, essas palavras para aqueles que o ouvem. Bem-aventurado é o homem que ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que guarda a palavra de Deus no seu coração. Bem-aventurado é o homem que procura refúgio na palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que carrega, que recarrega, que tem a fé e a esperança no nosso Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurado. Eu não estou aqui para me engrandecer. Eu não estou aqui para me exaltar. Todo dia da minha vida eu me humilho diante deste Deus. Eu me curvo diante deste Deus. Eu me prostro diante deste Deus. Porque Ele me deu a oportunidade de vida. Como Ele dá para muitos e muitos homens e mulheres, descrito na palavra e fora da palavra. Em pleno século XXI. Eu estou aqui dentro do meu lar. Em uma sexta-feira de folga. Eu poderia estar fazendo muitas coisas inerente à minha própria carne, alimentando a minha própria carne. Mas não. Eu estou me alimentando da palavra, do manar de Deus. E ele me impulsionou, e ele ardeu no meu coração o desejo de fazer este vídeo, este áudio, para que este áudio, esta palavra, chegue a outros ouvidos, a outros corações, a outras pessoas que estão necessitadas de ouvir esta palavra de Deus. Eu olho para as campinas verdejantes, vou mostrar aqui para os irmãos através da porta de vidro, porque essa porta de vidro aqui me faz voltar à palavra de Deus, ao qual eu vou pregar um pouquinho. Esta porta de vidro é como se fosse uma cortina entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Esta porta de vidro aqui também me faz entender que se eu deixar o pecado na minha vida, eu não tenho como participar das coisas celestiais de Deus. Aleluia. Então, só uma pausa aqui, rápido, uma pausa. Então, meus amados irmãos e amadas irmãs, voltando ao que eu estava falando, nos faz refletir este vidro de dentro da minha casa, esta porta de vidro de dentro da minha casa, para enxergar as coisas que estão lá fora, a natureza, assim como que a palavra que eu acabei de ler me faz entender que somente nós chegamos até Deus por intermédio do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
ao qual ele subiu para os céus ao terceiro dia de ter ressuscitado dos mortos, mas depois dele ter ressuscitado dos mortos, ele viveu ainda na terra, ele ficou aqui na terra por 40 dias. Mas ele disse para os discípulos e para a multidão: eu vou para o Pai. Mas não vos deixarei órfão, porque eu enviarei o Consolador, que habita entre nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que entender que há um homem que faz uma ligação entre nós e Deus. Este homem se chama Jesus. Este homem não é pastor carnal daqui da terra. Este homem é o pastor dos pastores, rei dos reis, senhor dos senhores. Este homem é Jesus Cristo. Por isso que ele diz na tua palavra: eu sou o caminho. O caminho até Deus, o caminho até o céu. Eu sou a verdade, a palavra. O manual de instrução do homem para a salvação eterna. E eu sou a vida. Ele é a vida eterna. E se pararmos para entender o que Jesus fala, caminho, verdade e vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E também me faz entender o que eu passei lá atrás. Em fevereiro do ano de 2015 começou o processo na minha vida para hoje estar aqui falando deste Deus. Então tudo na nossa vida é um processo. A criação deste mundo começou no princípio. Mas nesse princípio teve um processo de Deus. Teve um projeto de Deus. Mas tudo que ele criou, o diabo veio e tentou destruir. O diabo mudou este processo. Quer dizer, para um homem fazer uma obra, um prédio, uma casa, ou até mesmo um carro, um automóvel, ele precisa projetar, ele precisa criar um projeto para depois uma construção. No princípio, Deus projetou. No princípio, Deus criou. No princípio, Deus fez, através da palavra. Mas o homem, ele não somente fez, ele não somente projetou, ele não somente falou. Conforme descreve lá no livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele citou 3 vezes a nossa imagem, semelhança. Mas antes ele falou, façamos o homem. Ele falou Pai, Filho e Espírito. Mas lá atrás, em 2015, ele me fez cair num leito de dor para me entender o que eu entendo hoje, para me buscar mais e mais nesta palavra. Que ele e que nós temos uma identidade afinca com ele. Mas aí vão me perguntar, mas como, irmão? Da mesma forma que ele é triuno, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós também somos 3 em 1. Só que ele é triuno, nós somos tricotômico. Nós somos, dizendo melhor a palavra, nós somos carne, alma e espírito. Vamos voltar ao singular. Nós somos corpo. Nós temos dentro deste corpo uma alma. Nós temos dentro dessa alma um espírito. Então, nós somos um hospedeiro. Nós somos um cofre. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos templo. Não somente o templo do Espírito. Esse templo é para ser morada do Espírito de Deus enquanto ele estiver aqui na terra. Então vamos voltar para a palavra. A palavra de Deus fala, conforme eu li, Jesus anda por sobre as águas. Jesus, ele andava com seus discípulos, mas antes de Jesus andar com seus discípulos, ele precisou preparar os seus discípulos. E nós temos que prepararmos
para falar deste amor, para falar desta palavra. Tudo é um projeto. Voltando para a palavra, eu gosto de palavra, eu gosto da palavra de Deus. Antes de Jesus andar por sobre as águas, o verso 21 diz que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000 pessoas, embora o alimento não parecesse o bastante. Mas nas mãos de Jesus tornou-se mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Aí, se a gente prestar bastante atenção, esse texto afirma que havia 5.000 homens presentes, além de mulheres e crianças. Portanto, Jesus deve ter alimentado de 10.000 a 15.000 pessoas. O número de homem foi relacionado, entendeu? Separadamente, porque na cultura judaica da época, eles comiam à parte quando estavam em público. As crianças comiam com as mulheres. Então, meus irmãos, antes de Jesus andar por sobre as águas, Jesus fez a multiplicação dos pães. Jesus fez um milagre. O milagre em que o Senhor alimentou mais de 5.000 pessoas ocorreu na costa do mar da Galileia, nas proximidades de Betsaida. Depois Jesus enviou seus discípulos para o outro lado do mar. Hora mais tarde enfrentaram uma tempestade e Jesus foi-lhes ao encontro andando sobre as águas. Com a presença do Mestre, o barco chegou em segurança à cidade de Genezaré. E quantas pessoas estão no barco da aflição hoje, sexta-feira? Quantas pessoas estão enfrentando dificuldade nessa tempestade que estamos vivendo na Terra? Quantas pessoas estão em um barquinho neste momento que não sabe para onde ir? Quantas pessoas, homens e mulheres, estão passando aflições? Não tem um pão para colocar em sua mesa para dar aos seus filhos para se alimentar. E a palavra de Deus diz que ali naquele meio tinha um garoto, uma criança, com 5 pães e 2 peixinhos, no meio de toda a multidão. E se pararmos para observar, onde Jesus estava, o milagre acontece. Onde Jesus passava, o milagre acontece. Mas onde Jesus também estava, a multidão estava presente. Mas a palavra de Deus também nos adverte que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E estão se esfriando. Hoje nós vamos nas congregações, hoje nós vamos nos cultos públicos ao ar livre. Não há mais esta multidão. Hoje, quando falamos este nome Jesus, ninguém quer ouvir. As pessoas fazem caras e bocas. Mas esse Jesus, ele ainda está entre nós. Esse Jesus, ele ainda anda por sobre as águas. Esse Jesus, ele ainda faz milagre. Esse Jesus ainda cura sua enfermidade. Esse Jesus ainda salva a tua vida. Esse Jesus ainda te dá livramento. Esse Jesus, ele entra consigo dentro do teu lar. Basta somente você ter autenticidade. Basta você somente ter a característica do discípulo Pedro, um homem autêntico, um homem de fé, mas que assim como eu, assim como você, carne, humano, ele também fracassou na fé, ele também duvidou, assim como Tomé duvidou que Jesus tinha ressuscitado. Ele mesmo disse: se realmente Jesus ressuscitou, eu só acredito quando ele estender as mãos furadas diante dos meus olhos, diante da minha face, para me conferir que ele realmente ressuscitou. Quando ele falou isso, no meio dos discípulos, Jesus não estava ali presente, mas o Espírito Santo de Deus já se fazia presente.
Como que Jesus soube disso? Se Jesus não estava ali, Jesus estava em outros lugares. Muitas pessoas não entendem a palavra. E de repente, aqueles homens presos, escondidos dentro de uma casa, porque Jesus tinha sido preso, Jesus virou prisioneiro, Jesus foi massacrado, Jesus foi humilhado, cuspiram na face de Jesus. Na nossa linguagem humana, pintaram e bordaram com o nosso Jesus, por amor a mim, por amor a você, por amor aos seus filhos, por amor a tua mãe, tua avó, teu pai, por amor a todos os seres viventes desta terra. Tudo isso aconteceu com Jesus. Por isso que eu falo, as pessoas conhecem a história de Jesus, mas ninguém quer se aprofundar em conhecer o autor da história, que é o próprio Jesus. Ninguém quer. As pessoas só querem chegar até Jesus, eu quero uma benção, eu quero ser revelado, eu quero ser curado. Mas ninguém faz isso aqui. Senhor Jesus, eu estou na tua presença e hoje eu quero te conhecer em verdade e em espírito. Hoje eu quero me redimir dos meus erros, eu quero abandonar os meus pecados e a partir de hoje eu quero te servir, eu quero caminhar com o Senhor. Mas quando Jesus apareceu dentro daquela casa e falou: aqui, Tomé, as minhas mãos furadas, foi aí que Tomé caiu diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo e reconheceu. Eu também fui um Tomé. Eu precisei cair no leito de touro. Eu precisei perder todo o meu glamour. Eu precisei perder tudo que eu tinha ganhado financeiramente nesta terra, trabalhando, ralando, estudando, tempo perdido com trabalho, noite sem dormir, sem se alimentar por causa das coisas desta terra, mas não queria saber deste Jesus. Mas ele me permitiu cair no leito de dor, para reconhecer que ele é Deus, para reconhecer que ele tem poder na palavra, para reconhecer que ele é o mestre dos mestres, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o pastor dos pastores. Hoje, ele é advogado e ele advoga nossas causas. Talvez você não esteja entendendo a minha linguagem, mas se você tiver o discernimento espiritual, o ouvido espiritual para ouvir, entender, você vai entender o que eu estou falando. Hoje eu estou aqui falando com vocês. Hoje eu estou aqui falando esta palavra para quem está do outro lado, mas essa palavra está servindo para mim, está edificando a minha fé. Porque eu precisei passar pela fornalha. Eu precisei passar pelo que está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1, em que Deus falou para Jeremias: filho do homem, levanta-te, desça a casa do oleiro, porque lá eu farei ouvir as minhas palavras. Para mim, a casa do oleiro foi lá dentro do HPM. Foi lá que ele me mostrou as mãos furadas dele. Foi lá que ele me permitiu conhecer quem era ele. Foi lá que ele permitiu eu sair do meu próprio corpo e descer as profundezas do abismo para poder ver realmente se o inferno existe ou não existe. Para poder ver e contemplar com meus olhos espirituais, entendeu? E trazer para essa carne aqui, para essa mente aqui, para esse coração aqui, que realmente o Hades está aberto. Assim como o céu que eu contemplo, há o inferno. E o inferno está debaixo dos nossos próprios pés. Conforme minha saudosa avó falava sempre comigo a seguinte frase: a terra que hoje você pisa é o seu teto amanhã. Mas procure descer ao pó desta terra, procure entrar debaixo deste teto amanhã, ou a qualquer momento, preparado na palavra, livre de pecado, sabendo que o Senhor Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Salvador da tua alma. Porque se você descer sem Jesus, tu vai cair lá no inferno. Você vai dormir na terra e vai acordar no inferno.
A verdade toda é essa. Agora, se você dormir diante de Deus, você vai acordar nas regiões celestiais, no seio de Abraão. E muitos dos nossos irmãos em Cristo não estão pescando esta palavra. Quando eu digo pescando esta palavra, porque lá atrás Jesus falou para esse mesmo Pedro, descrito aqui, ao qual eu li. Está lá na palavra. Está lá na palavra. Se vocês examinar a palavra de Deus, vocês vão encontrar coisas inerrantes. O Senhor Jesus disse para Pedro: eu não quero que você seja pescadores de peixe. Mas ele não estava falando somente para Pedro, ele estava falando para os demais que estavam ali, que eram pescadores, aqueles homens que pescavam junto com Pedro. Por isso que ele falou: Pedro, vá lá e lança à direita do barco a tua rede. Pedro passou a noite toda no mar e não pegou um peixe. Mas ele, obedecendo a Jesus, ele foi lá e lançou a rede. E ele pegou tantos grandes peixes que ele precisou que os seus amigos que já estavam na beira-mar voltassem com os barcos para conseguir trazer a rede cheia de peixe para a terra. Aí Jesus disse: eu não quero que vocês sejam pescadores de peixe, mas pescadores de almas. Tudo tem um preparo, né? Nós não estamos aqui na terra para simplesmente ficar falando, pregando. Nós estamos aqui na terra para nós ganharmos almas. Almas para o reino dos céus. Nós estamos aqui na terra, nós aceitamos Jesus, nós conhecemos Jesus, nós passamos por grandes dificuldades para poder abrir as nossas mãos, os nossos braços e, como uma rede, retirar aqueles que estão debaixo das trevas de Satanás, debaixo das trevas deste mundo. Mostrar para eles, através da nossa palavra, através do nosso caráter, através do nosso testemunho, através da nossa fé, através da nossa esperança e principalmente através da nossa veste e conduta espiritual, material e humana, que este Jesus é vivo e eficaz, que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo e que ele nos dá a salvação e a vida eterna. Nós podemos passar dificuldade, nós podemos passar intempérie, nós podemos enfrentar o tempo revolto, nós podemos enfrentar o mar revolto, nós podemos enfrentar as ventanias e as tempestades. Mas Jesus ele está no barco conosco, porque nós somos pescadores de alma. Nós também estamos semeando a sua semente. Olha a parábola da semente, do semeador. A semente que nós estamos lançando nos corações, que são as pedras, é a palavra de Deus. Por isso que é a parábola do semeador. Jesus pregava por parábola. Nós temos que entender isso. A parábola do filho pródigo, a parábola da figueira, tinha as folhagens bonitas, mas quando Jesus olhou de longe, Jesus estava com fome, Jesus chegou debaixo da figueira, ele queria encontrar ali um fruto bom, um fruto gostoso para ele se alimentar. E quando chegou ali só tinha folhas, não tinha um fruto. E esta figueira simboliza as igrejas que nós estamos vendo na terra. Quantas igrejas Jesus está entrando dentro e não tem um fruto sequer para ele se alimentar? Quantas igrejas, quantas denominações. Há placas de igreja em vários lugares. Se prestarmos atenção, tem muitas igrejas, tem muitos bares e também tem muitas farmácias. São 3 coisas que crescem na terra. 3 coisas que em cada cantinho que nós vamos, em cada viela, em cada beco, em cada rua, em cada cidade, em cada município, em cada estado, em todo o Brasil e também no mundo, no mundo. Se nós atentarmos para a palavra de Deus, há uma igreja, uma perto da outra. Há um bar, um perto do outro.
e há uma farmácia. Por aumentar a iniquidade. Iniquidade simboliza e é o quantitativo de pecado. Quanto mais peco, mais eu quero pecar. Quanto mais peco, mais quero pecar. E nós estamos pagando o preço, né? Assim como a chuva cai dos céus, ela não cai somente para os sãos, quero dizer, para os cristãos remanescentes, os santos, os justos diante dos olhos de Deus. Não, a chuva cai para todos. Para os macumbeiros, para os ímpios, os ateus, os homicidas, os fornicadores, os zombadores, os homossexuais. A chuva cai para todos. Cai para os animais, cai para os peixes, cai para as aves dos céus, cai para todos. Mas as bênçãos celestiais só caem para aqueles que são separados de Deus. Mas o fim vem, a justiça de Deus virá. E aqueles homens dentro daquele barquinho só foram entender a atitude de Pedro quando Jesus entrou no barco junto com Pedro. E Jesus diz: homem de pequena fé, não crer, não creram? E quantos homens, assim como eu, muitas das vezes se sucumbe. Se você focar nas dificuldades, nas tempestades, na falta de um emprego, na falta de um pão, na falta de um alimento, na falta de um companheiro ou de uma companheira, no momento que você mais precisa, você não tem ninguém ali do teu lado, e se você focar nisso, não focar em Jesus, você vai cair. E quantos estão caindo nas drogas porque não focam em Jesus? Quantos estão caindo na prostituição porque não focam em Jesus? Quantos estão roubando porque não focam em Jesus, não acreditam em si mesmo? Porque a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus. Olha o verbo. Lá atrás, no princípio, no livro de João, capítulo 1, verso 1, a palavra de Deus diz: no princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o próprio verbo era Deus. Olha onde é que ele fala 3 vezes: Pai, Filho, Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. De novo, 3 vezes: Pai, Filho, Espírito Santo. Sujeitai-vos a Deus. Olha o verbo: sujeitai. Eu sujeito, tu sujeito, nós sujeitamos-nos a Deus. Vós sujeitais, eles sujeitarão a Deus. A palavra de Deus é um verbo. O verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Esse verbo se fez carne, habitou entre nós. Hoje ele é ressurreto. Hoje ele está à destra de Deus. Todo o poder foi dado nas mãos dele, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, até no inferno. Todo o poder está nas mãos dele. Até para julgar o diabo, o poder está nas mãos do próprio Filho. Quando ele estava morto, quando ele foi crucificado, que estava toda aquela parafernália para matar Jesus, naquele julgamento cruel, o diabo fazia festa lá no inferno, junto com os seus demoninhos, junto com os seus espíritos malignos. Ele fazia festa. Ganhamos, ganhamos. Lá no deserto, ele não quis se prostrar diante de mim, mas eu o destruí. Ele se estrepou todinho. Porque quando Jesus falou isso aqui, para o Pai, Pai. Mas antes dele falar Pai, ele falou assim: Deus meu, Deus meu, Deus meu. Ele citou 3 vezes: Deus meu, Deus meu, Deus meu. Aleluia. Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? E Deus dos altos céus, vendo seu filho sendo crucificado, não falou uma palavra, não trouxe uma resposta.
Mas mesmo ali naquele momento de sofrimento, o Senhor Jesus disse para aquele ladrão que estava diante dele, do lado dele, em que o ladrão perguntou a ele: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim, mestre, quando entrarem em teu reino. E Jesus, prontamente de cabeça baixa, Jesus respondeu: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois de todo esse processo, que Jesus não ouviu a voz de Deus, do seu Pai, Jesus disse a seguinte frase: Pai, está consumado. Aleluia. Pai, está consumado. O que ele quis dizer? Pai, todo direito de salvação, tudo que me deu a fazer nesta terra. Porque lá atrás, Pai, em que todos se prostraram diante do Senhor, diante do teu trono, e eu saí de trás do teu trono e disse: envia-me a mim, porque o Senhor disse que não há um homem sequer justo na terra que pode salvar a criação, a nossa criação do pecado. Eu disse para o Senhor: envia-me a mim. E o processo, o projeto o Senhor fez, e eu estou aqui agora diante deste povo. Eu não fiz nada para que eles fizessem isso comigo. Nem os meus mesmo me aceitou, que eram os judeus. Eu abri a cortina, o véu se rasgou. A cortina, o véu se rasgou de cima a baixo. Para nós, gentios, receber esta graça. E ele disse: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Oh, aleluia, oh, glória. Será que ninguém consegue entender esta graça? Será que ninguém consegue entender este Deus? Será que ninguém consegue entender este processo bíblico? Esse processo, esse projeto de salvação, é a palavra correta. A ti entrego o meu espírito, porque está consumado. Então, Pai, me ajude a vencer, me regenere, me transforma, me liberta. Faça arder em meu coração, assim como o Senhor fez arder aquela chama no coração do cego Bartimeu, para que clamasse em meio às dificuldades, em meio à cegueira material e espiritual. Clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Assim como o Senhor ardeu aquela chama no coração de Zaqueu em subir naquela figueira brava para enxergar, para ver quem era o Mestre Jesus. Assim como o Senhor ardeu no coração daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, aleluia, a tocar na orla do seu vestido, e se eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada deste mal. Assim como o Senhor ardeu no coração de Ana em ficar anos, meses, dias, semanas, horas, minutos, segundos, milésimo de segundo, clamando a ti para que o Senhor abrisse o ventre dela, para que ela se tornasse uma mãe. Aleluia. O Senhor abra o meu coração, que o Senhor faça que essa chama, que se chama o Espírito Santo de Deus, venha arder em meu coração esta vontade, este desejo de um dia professar dos meus lábios este amor chamado Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que poucos irão ouvir, poucos irão dar crédito, poucos irão querer entender
o que estou falando aqui. Não sou pregador, mas eu estou deixando esta palavra para que vocês possam buscar este Deus. Vocês possam buscar refúgio no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque também no livro de Mateus, no capítulo 15, que tem o título Jesus ensina sobre a pureza do nosso interior, a pureza do nosso coração, a pureza da nossa alma. E no verso 8, diz o seguinte, o verso 8 do capítulo 15, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas o 9 diz o seguinte, o verso 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. É os dias atuais, em pleno século 21. Quantos homens e mulheres estão aí, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens? Brincam com a palavra regeneradora de Deus. Muitos estão honrando o Senhor Deus, a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente com os lábios. Estão lá adorando, estão falando de Deus, estão louvando, estão pregando. Mas o coração desses homens e mulheres estão longe de Deus. O coração de mulheres e homens estão longe de Deus. Quantos cantores que cantam, louvam a Deus, as letras são até bonitas, mas o coração deles está longe de Deus. Você olha pela conduta, você olha pelos falsos testemunhos, você olha o que acontece nas redes sociais. Se a minha mão direita abençoa alguém, a minha esquerda não precisa ser mostrada. A minha esquerda não precisa saber do que a minha direita mão fez para honrar. Então, se você honra a Deus com seus lábios, honra Ele de corpo, alma, espírito e verdade. Honra Ele como um todo. Coloca o teu coração em devoção a Deus. Não estou aqui para dar sermão nem ensinar doutrina a ninguém, não. A doutrina não vem do homem. A doutrina não vem de placa de igreja. A doutrina não vem de denominação. A doutrina não vem de religiosidade, não. A doutrina vem de Deus. A doutrina está escrita na palavra de Deus. A palavra doutrina, no livro de Romanos, se não me falha a memória, se chama sãos na fé. Todos que andam e procuram andar na doutrina de Deus, eles já estão entrando na fase de sãos na fé. Nós precisamos ser sãos, porque se voltarmos os nossos olhos para o que aconteceu com Pedro, ele não estava totalmente são na fé. Por isso que ele se afundou no mar. Mas Jesus se aproximou dele porque ele clamou, ele chamou a atenção de Jesus, ele gritou: Mestre, eu estou a afundar. E Jesus estendeu as mãos para ele, segurou nas mãos dele e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste do meu poder? Assim mesmo, o cego Bartimeu, sem os olhos, mas ele tinha fé que poderia ver quem era Jesus. Ele poderia ver Jesus, sem os olhos. E por isso que ele clamou, Jesus, filho de Davi. Ele clamou incessantemente, nem a multidão o parou. E ele conseguiu, ele venceu. Assim como Zaqueu, olha só o meu entendimento espiritual. Eu creio que muitos vão entender. No mesmo caminho, Zaqueu já tinha os olhos, Zaqueu perfeito, Zaqueu não era mendigo, Zaqueu não era um homem qualquer como Bartimeu, mas ele subiu uma figueira brava para ver Jesus. Bartimeu, ele estava sentado no chão à beira do caminho, na poeira, nas intempéries desta terra, querendo ver Jesus. Já Zaqueu não, tinha toda a visão, toda a vista, e ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. E o mesmo Jesus que abriu as vistas, os olhos de
Bartimeu foi o mesmo Jesus que à frente olhou para o alto e disse: Zaqueu, desça depressa, que hoje convém me repousar na tua casa. Eita glória! Eu louvo esse Deus, meu irmão. Eu louvo esse Deus. Eu sempre procuro me aprumar diante dele. Eu sempre procuro me colocar de pé conforme Pedro diante dele. Eu sempre me procuro dar um salto sobre minhas pernas, igual Bartimeu deu quando aqueles dois profetas, aqueles dois discípulos chegou até ele e disse: o mestre lhe chama. Eu coloco-me diante deste Deus, na pessoa bendita do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que Zaqueu, e automaticamente eu nem sequer lhe perguntei a mim mesmo como que ele sabe o meu nome se ele não me conhece. Não, eu desci o mais rápido possível para me prostrar diante dos pés dele e fui para casa com ele. Hoje é sexta-feira. Hoje é uma oportunidade que ele está te dando. Ei, eu quero ir contigo para sua casa. Então aceita-me. Lá no livro de Apocalipse, se não me falha a memória, 3:20. Apocalipse 3:20, se não me falha a memória. Vamos ver aqui. Já que eu estou com a Bíblia, vamos usar aqui. Apocalipse. Apocalipse. Eu acho que é Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 20. É isso mesmo. Apocalipse 3:20. Diz a seguinte palavra: Eis que estou à porta e bato. Todos os dias. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, o verso 21, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O 22 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pega esta palavra, guarda esta palavra, porque eu peguei, eu guardei no meu coração. E eu estou dividindo esta palavra com você que está vendo este vídeo. Eu estou dividindo com você esta palavra que eu peguei lá dentro do HPM, porque eu tive oportunidade. Quando eu abro a Bíblia, que é a boca de Deus, na pessoa do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia para mim é o próprio Jesus comigo. A Bíblia para mim é o próprio cajado que estava na mão de Moisés. Lá dentro do HPM, eu peguei esta palavra para mim e eu aceitei esta palavra às 3:08 da madrugada, em que me fizeram o convite, ei, me aceita, em que fizeram esse convite que está aqui no livro de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta do teu coração batendo, e se você ouvir a minha voz, eu entrarei em teu habitar, eu entrarei em teu templo, limparei o teu templo, sararei a tua dor e vou viver contigo, vou cear contigo e tu será arrebatado e ceará comigo no paraíso. Aleluia. Pega essa palavra, meu irmão. Pega essa palavra, minha irmã. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Hoje eu passo luta, hoje eu passo prova, mas eu não me aparto deste Senhor. Jesus passou luta, Jesus passou provações, Jesus foi massacrado, Jesus foi vencido nesta terra até o momento que ele foi levantado na cruz do Calvário. Mas ali ele estava rasgando o projeto de Satanás. Ali ele estava rasgando a promissória do pecado das mãos de Satanás e remindo a humanidade de perecer eternamente no pecado. Mas são para poucos, tá? São para poucos, preste atenção, são para poucos. Nem todos que diz Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus.
São para poucos, tá? São pouquíssimos que vai ganhar o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, 21 e 22. Porque o 21 diz: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O 22 ele diz: quem tem ouvidos. Se você deixar o comichão do pecado fechar os seus ouvidos, você não vai ouvir, não. Porque ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está falando na igreja, não. Ele está falando às igrejas. No mundo todo, em todas as nações da terra. Quem tem ouvido, ouça. Agora, se você fechar os seus ouvidos, se você se profanar na fé, se você se apostatar na fé, se você deixar Satanás calcificar a tua mente espiritual, meu irmão, minha irmã, você não vai receber essa palavra, não. Você não vai receber esta bênção, não. Você não vai receber essa garantia de Deus na pessoa do teu filho, não. Agora, eu catei para mim, eu apanhei para mim. Mas eu passo luta, eu passo prova, mas eu vou vencer em nome de Jesus, porque eu já sou um bem-aventurado. Eu já venci na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu levantar na cruz do Calvário. Porque o sacrifício do nosso Senhor Jesus no Calvário não foi em vão, não. Não pense você que aceitou Jesus, não pense você que você está vivendo aí a sua moda, o seu jeitinho, o seu gostinho. Ah, eu quero viver da minha melhor forma com Jesus. Jesus só quer o meu coração. Jesus não é açougueiro não para querer só seu coração, não. Jesus não é açougueiro, não. Lembrar do sofrimento dele na cruz. Rasgaram o lado direito da sua barriga, do seu ventre. Ele não é açougueiro, não. E outra, até hoje, em pleno século XXI, presta atenção, ninguém encontrou o corpo humano de Jesus. Sabe por quê? Porque ele foi transformado. Esse corpo vai se aparecer quando ele vir nas nuvens dos céus para arrebatar os seus escolhidos. Porque a palavra diz no livro de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça, porque somente os que vencerem vão me ver. Somente os que vencerem vão ouvir a trombeta tocar. Pega esta palavra, hein? Pega esta palavra, hein? Pega esta palavra, hein? Se tiver dois no moinho, um será tomado, o outro ficará. Se tiver dois deitados em seu quarto, o marido e a mulher, um dos dois será tomado. Tá? Se o seu filho está longe do pecado, ainda não faz nem vive o conhecimento do pecado, ele será tomado diante dos seus olhos. Entendeu? Pega esta palavra, hein? Pega esta palavra, hein? Não vai por oba-oba, não. Não vai viver essa modinha gospel que está na terra, não, hein? Jesus não mudou, hein? Jesus é imutável, hein? O nosso Deus é imutável, o Espírito Santo é imutável, eles não mudam. A palavra dele não mudou, a doutrina dele não mudou, a santidade dele não mudou, o juízo dele não mudou, a advocacia dele não mudou, o julgamento dele não mudou, a ira dele não mudou. Pega esta palavra, hein? Não olha para mim, não. Eu sou humano e pecador como qualquer um, hein? Moisés também era pecador. Davi também era pecador. Entre outros homens e mulheres na palavra de Deus eram pecadores. João não saía atrás de profeta. João não saía atrás de irmãos e irmãs, não. João não se alimentava do melhor dessa terra, não. João não pregava em igrejinha pintada de preto, nem igrejinha com holofote, nem com monitor no púlpito, não. João não ficava fazendo modinha que é feita hoje, não. João estava lá no deserto. João estava lá no deserto. João estava lá no deserto se alimentando de mel silvestre e comendo gafanhotos. Mas a multidão saía das cercanias. Cercania quer dizer cidades.
províncias, nações, estados, municípios, bairros, e ia até João Batista no deserto. Sabe para ouvir, sabe o quê? Essa frase aqui, ó, arrependei-vos, que aquele que vem após mim, não serei digno de desatar as suas alpacas. Vou falar melhor, não serei digno de desamarrar os cadastros da sua sandália dos teus pés. Presta atenção, presta atenção. Não brinca com esse Jesus. Não brinca com esse Jesus. Satanás não brinca com ninguém. Tem muitos que estão dentro da igreja, mas os seus pés já estão no inferno, hein? O WhatsApp está lá embaixo. Cuidado com o que você vê no WhatsApp. O WhatsApp é a cidade lá embaixo. Não foi um homem, nem pastor, nem igreja que me mostrou, não. Foi Deus que me mostrou, hein? E trouxe a mim espírito e está aqui, ó, aqui dentro e aqui dentro. Hein? O Facebook, lá é cidade. Aqui é rede social. Presta atenção no nome rede. Redes sociais. Engloba todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Mas preste atenção na palavra de Deus lá atrás que eu falei. Jesus virou para Pedro junto com os outros que estavam do lado deles, ao redor dele. Jesus disse, eu não quero vocês pescadores de peixe, mas pescadores de almas. E o nome rede, Jesus quis dizer, eu quero que vocês larguem essas redes e vá pregar o meu evangelho. E você está aí preso na rede social. Você está aí preso nas redes sociais. Larga as redes sociais e vai pregar o evangelho de Deus, hein? Larga as redes sociais, larga os TikTok, larga os videozinhos, larga as lives e vai pregar o evangelho genuíno, hein? Vai pregar contra o pecado, hein? Viva o que você prega, hein? Larga o pecado, hein? Se a tua mão te leva a pecar, arranque-a. Se os teus olhos te levam a pecar, arranque. Se os teus pés te levem ao pecado, arranque-os. Se o teu corpo está sendo como lascívia, impureza, se afasta do pecado, lava o teu corpo no sangue do Cordeiro para que você seja redimido. Hein? Presta atenção nesta palavra, amém? É o pouquinho que Deus me fez falar neste dia, nesta tarde, e que Deus possa te abençoar, e que Deus também possa me abençoar, que Deus possa ter misericórdia de você e que Deus possa ter misericórdia de mim, conforme diz a palavra dele. Tenha misericórdia daqueles que não têm misericórdia de ti, para que eu tenha misericórdia de tu no dia da minha ira. Está lá na palavra, hein? Pega esta palavra, hein? Pega esta palavra. Não vá por profecias erradas. Não vá por profecias mentirosas. Leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, busca conhecer a Deus através da tua palavra. Hein? Não fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, de placa em placa. Hein? Igreja não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, religiosidade não salva ninguém, pastor não salva ninguém, e a você, pastor, que vai ouvir este áudio, vai ver este vídeo, presta atenção, você vai dar conta a Deus, através do Senhor Jesus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, por cada alma que está descendo às profundezas do abismo. Hein? Presta atenção, hein? Aqui você está ouvindo o irmão José. Mas não é o irmão José que está falando, não. É o Espírito Santo de Deus que fala através dos seus lábios. Não olha para a carne, não. Não olha para o irmãozinho, não. Não olha para a irmãzinha, não. Presta atenção na palavra de Deus. Você, pastor, que não trabalha corretamente, que não rege as suas ovelhas, que não cuida das suas ovelhas, vocês vão pagar, hein?
Um preço alto, hein? Porque Jesus disse para o povo, para a cidade de Cafarnaum: ai de ti, Cafarnaum. Serve até hoje nos tempos que estamos vivendo e no tempo vindouro, o que Jesus falou para Cafarnaum: ai de ti, Cafarnaum, que terá duro juízo do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Terá duro juízo, tá? Quer dizer, o povo de Sodoma e Gomorra ainda vão ter pessoas ali que vão ser salvas, hein? Vão ter pessoas ali, porque a palavra de Deus diz que terá grande surpresa, hein? Grande surpresa. Tem pessoas ali que morreram na cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, vão ter oportunidade de salvação naquele dia. Mas Jesus diz: ai de ti, Cafarnaum, hein? Ai de ti. Amém? Uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar e avivar mais e mais a tua fé. Amém?